Olá, psiques, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar a respeito do mal-estar na civilização. Não só pegando referência lá o livro do Freud, mas também falando a respeito de esse mal-estar na civilização atual. E se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe seus comentários e também dê a sua curtida para nós continuarmos fazendo conteúdo a respeito de psicanálise. E primeiramente vamos remeter ao passado. Mal-estar na civilização foi um livro escrito por Freud em 1929, 1930, pouco perto ali do colapso lá da Bolsa de Valores e também do pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, que daí ele entra, né, ele começa a tentar teorizar a questão do libido de vida, que já tinha, e do libido de morte, né? A questão da morte, da destruição. Por que o homem tem essa vontade de destruir, né? Que foi uma coisa que ele levantou, né? Nesses conflitos aí que houveram aí de 1914 a 1918. Então, mal-estar na civilização. Primeiramente, a gente tem que pontuar aí como que era a sociedade na época. A sociedade na época era uma sociedade muito presa, assim, um pouco engessada, né? Então, por exemplo, você tinha 3 ou 4 tipos de emprego, né? Ou era engenheiro, ou era médico, ou era mexia com relações comerciais, ou trabalhava para o governo. Então era uma coisa muito restrita e as pessoas, elas se sentiam sufocadas porque elas não tinham liberdade, né? A questão artística, a questão assim dos dons das pessoas, elas tinham que ficar amarradas em poucas profissões. Já começava por aí. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não queria ser médico, ela não queria ser, por exemplo, advogado, ela não encontrava na sociedade um meio dela realmente contribuir com a individualidade dela. Então as pessoas se sentiam sufocadas. Voltando também, falando a respeito da histeria, que eu já falei em vídeos anteriores, a mesma questão era a respeito da histeria. As mulheres também, elas eram muito presas, né, no casamento, a questão profissional, né, se a mulher ela não optasse por constituir família, ou por estudar, ou para ser uma cientista, por exemplo, ela tinha várias restrições, né, era muito restrita, era muito difícil, era dificultado também pela sociedade, né? Não era visto com bons olhos, a própria família não via com bons olhos essas escolhas das mulheres, e também a questão sexual, que elas eram muito castradas, né? na questão sexual, elas não poderiam dar liberdade sexual, que elas tinham as vontades, né? A libido delas eram contidas. Então isso aí refletia em histerias, não só na questão sexual, mas na questão também profissional e também na questão social, né? Elas não podiam frequentar certos lugares, elas não podiam fazer parte de certos tipos de sociedade, elas não podiam viajar por si só, elas não podiam pegar um cavalo e andar sozinha, tinha que ter sempre alguém acompanhando, essas coisas do tipo, né? Então tudo isso aí amarrava e tudo isso refletiria em formas de doenças psíquicas, que no caso daquela época, que Freud estudou muito, foi a histeria. E agora nos tempos atuais, qual que é o mal-estar da nossa civilização? A gente, né, dentro do meio psicanalítico, da psicologia, a gente vê, e as pessoas também, elas refletem, né? A sociedade ao todo, ela vai... Jung já dizia, né, aquela questão assim, do inconsciente coletivo. A gente já tem está demonstrando, né, esse mal-estar na sociedade. Qual que é o mal-estar da sociedade hoje? É a ansiedade. A ansiedade, como ela acelera muito o pensamento, ela vai, né, ela desgasta o corpo e o corpo vai entrar em depressão, porque ele está sobrecarregado. Aí vem a depressão para tentar diminuir essa tensão, essa ansiedade, esse uso excessivo do organismo ou da mente. O corpo vai tentar entrar em depressão para sossegar isso daí, tá? É uma defesa natural do corpo, mas
acaba se tornando uma tendência, né? Uma tendência acaba às vezes se tornando aí uma doença psíquica, e isso daí tem várias consequências. Mas por que a nossa sociedade atual tem esse mal-estar na sociedade atual que vai levar à ansiedade e posteriormente à depressão? Não que no tempo do Freud também não tinha isso, né? Então o que a ansiedade é hoje, a histeria era o passado, né? Uma coisa muito comum, né? Está cada vez comum, criança tem, jovem tem, adulto tem, idoso tem, todos temos. Eu estava ouvindo um podcast, né? Um podcast que chama Pensando RPG, do Leonardo Chaba, e ele estava falando o reflexo de como o estado mental da sociedade está para os jogos de RPG, naquele caso lá falando pontualmente, mas eu achei muito interessante, né? Eu só vou fazer vou fazer uma ligação aí para vocês tentarem entender. Atualmente os jogos de RPG, tem gente que conhece, tem gente que não conhece, mas jogos de RPG você pega uma ficha, você monta um personagem e tal, e você vai vivenciar histórias, ganhando pontos, lutando contra inimigos, tudo no meio imaginativo. E hoje em dia as pessoas que jogam RPG, elas têm uma tendência a não querer que o personagem morra definitivamente, porque o que acontecia no RPG um pouco mais para trás, ele era um sistema um pouco mais difícil e as pessoas tinham morte permanente do personagem. Então os sistemas atuais, reflexo da sociedade atual, não querem mais a morte permanente do personagem. Demonstra muito bem o mal-estar. Qual que é o mal-estar? O mundo de hoje ele é muito cheio de informações, mas também ele é muito cheio de incertezas. E quando você tem incerteza, você tem ansiedade. Quando você não sabe as coisas que vai acontecer com você, você não sabe o que você tem, eu estou passando mal, eu não sei o que eu tenho, é ansiedade, né? A mesma coisa assim, eu não sei se meu personagem vai sobreviver, você cria uma ansiedade. Então por isso que nos sistemas lá de RPG eles estão fazendo, né, meios do personagem ser mais resiliente, ou no caso dele morrer, dele conseguir voltar de alguma forma mágica e tal. Vamos sair um pouco do mundo aí do RPG e vamos falar de vida real. Mas funciona, né? É reflexo, né? Como a nossa sociedade é muito cheia de informações, você tem informações ao tempo todo. Informações do celular chegando, notícias da TV, as pessoas falando, né? A informação antigamente viajava. Demorava muito tempo para a informação chegar, então, e quando ela chegar, tinha um tempo de digerir aquela informação e você dá um significado para aquilo lá. Hoje não temos capacidade de dar significado para tudo que nós escutamos. Então entra muita informação, a gente não consegue digerir, cria-se uma ansiedade para a gente conseguir digerir isso daí e reflete, né, na ansiedade. Você vai deixando o corpo ansioso, você não sabe o que vai acontecer, e reflexo disso também. Aí no caso seria aí uma questão assim do superego e tal, é a busca atual das pessoas. Vocês podem ver que você pega a sociedade hoje, tanto do lado da direita como do lado da esquerda, o que elas buscam? Elas buscam uma ditadura, por exemplo. Por que na ditadura? Por que eles estão buscando ditadura? Vocês já se perguntaram por isso? Porque daí seria uma figura paterna, o Estado, no caso, que ele ditaria a regra e traria estabilidade para as pessoas. Então por isso que a sociedade atual clama muitas vezes, aí você vê muitos jovens, muitas pessoas clamando aí para um ditador de direita, um ditador de esquerda, ou um socialismo. Por quê? Porque elas querem uma estabilidade, né? Mesmo que isso reflete na perda de direitos, né? Vai perder direito a essa liberdade, porque hoje temos muita liberdade para fazer tudo, só que as pessoas estão ficando ansiosas e ficando com medo, porque o futuro é incerto. A ansiedade nada mais é do que medo do futuro, medo do presente e medo do futuro. Então tem tudo aquele monte de coisa, aquele monte de informações. Aí de repente você entra com um estado autoritário, você corta um monte dessas liberdades e fica com aquele arroz e feijão, se é que tem, né? Que a gente vê nos casos aí onde é implementado, não tem. Dizem que tem, mas não tem, né? Tem aquela migalha lá que sobra e aparentemente dá um estado de segurança, que é o que as pessoas atualmente buscam. Mas a gente precisa de uma sociedade autoritária,
ou do Estado autoritário para isso. Não, a gente não precisa. A gente precisa colocar nossas ideias no lugar, desligar um pouco de redes sociais, daquele monte de informações que chega, que a gente não consegue digerir. Filtra aquilo lá, olha só as coisas que realmente te interessam para sua vida, né? Interessam para sua pessoa, né? Não ficar vendo a vida dos outros, né? Não ficar, talvez, aí vendo pessoas viajando, você se sentindo frustrado porque você não consegue viajar. Não, tenta equilibrar o seu pequeno mundo lá, né? Tente encontrar o seu super ego em você e não em fora, aí, na forma de um Estado repressor. Porque a liberdade que nós temos hoje foi uma liberdade conquistada, tá? A sociedade ela lutou por essa liberdade. A liberdade das mulheres, a liberdade de expressão, tá? Que são coisas que vocês estão vendo que até a liberdade de expressão está sendo questionada agora, porque talvez há muitas frentes falam que a liberdade se tornou libertinagem e precisa de um controle. Só que quando vem o controle vem para tirar liberdades. Então o que a gente acha que vai ser um bem acaba sendo um mal. Mas a sociedade, a duras penas, a guerras mundiais, a protestos, a revoltas, foram construindo e ganhando essas liberdades. Essas liberdades foram conquistadas. Então são conquistas. O jovem de hoje ele não olha para trás e vê isso como conquista, mas foram conquistas, né? Se olhar para trás e ver as dificuldades que as pessoas tinham no próprio tempo de Freud, você tem 4, 5, 6 profissões para você escolher. Se você não se encaixar em nenhuma dessas, você vai ser um frustrado, um culpado. Então o seu superego lá, vai ter um conflito entre id e superego lá o tempo todo, e você não vai dar a liberdade total ou um estado total de equilíbrio. A mesma coisa acontece na sociedade hoje, com o excesso de liberdade, às vezes uma falta de controle dessa liberdade, um equilíbrio dessa liberdade, e causa-se a ansiedade devido a todos esses fatos que eu contei para vocês. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É o último vídeo aí de 2022, ano que vem espero fazer muito mais vídeos para vocês, inclusive falando a respeito propriamente do livro aí, Mal-Estar na Sociedade de Freud. Atualmente estou no Narciso, o próximo conteúdo que vai ser estudado vai ser Complexo de Édipo, Complexo de Electra, que é muito importante para a psicanálise. E deixo aí o meu Feliz Natal para quem não dei ainda, e também um próspero ano novo de muitas conquistas, muito equilíbrio mental, muito estudo também. Não deixe de curtir, fazer sua inscrição no canal para mais psicanálise. Um abraço, até o ano que vem. Fui!